Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este necessaire duplo bem grandão. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lupanitius e a peça deste vídeo é este necessaire duplo, uma peça super versátil. Dá pra colocar maquiagem com pincéis, acessórios pro cabelo, kit manicure, bijuterias, lingerie, enfim, você pode usar do jeito que você quiser. É uma peça ótima para organização e muito prática, principalmente para viagem. Bora lá ver então como que eu fiz este necessaire duplo. Materiais utilizados. Para o corpo, 55 por 35 centímetros no tecido de algodão estampado e 55 por 35 centímetros no estruturador. Você pode usar manta R1, R2, eu tô usando esse estruturador que é tipo uma espuma que eu comprei na Mega Artesanal. Para canaleta do zíper, 7 por 35 centímetros no tecido de algodão estampado e 7 por 35 centímetros na manta ou estruturador. Para os bolsos internos, 39 por 18 centímetros, 4 vezes no tecido de algodão azul, 35 centímetros, 2 vezes de zíper de metro número 6. 2 cursores. Para alça de mão, 30 por 8 centímetros no tecido de algodão azul e 30 por 3 centímetros na manta ou estruturador. Para os puxadores do zíper, 14 por 12 centímetros no tecido de algodão azul. Passo a passo. Tanto no corpo quanto na canaleta, eu uni tecido e manta com o quilting reto com distância de 6 centímetros entre as costuras. Vou começar com a canaleta dos zíperes. Posiciono os zíperes direito com direito, alinhando as bordas. Eu cortei os zíperes maior do que a medida que eu passei. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Depois da costura de segurança, eu vou costurar os bolsos. Eu fiz as marcações das metades. Nos tecidos dos bolsos, eu também tenho as marcações das metades. E em um dos tecidos, em cada bolso, eu vou fazer uma marcação a 1,5 cm da borda de cima nas duas laterais. Estas marcações são o início e o fim das costuras. Alinhe o tecido do bolso, direito do bolso com o direito do tecido estampado. Os tecidos dos bolsos são maiores que a canaleta do zíper e tá tudo certinho assim. Eu vou fazer a costura definitiva do zíper. Eu vou costurar só sobre a canaleta do zíper. A parte que o forro é maior tem que ficar sem costura. Viro os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. No outro lado do zíper, eu posiciono o corpo do necessaire direito com direito, alinhando o tecido da canaleta. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. No outro lado, no avesso do zíper, eu posiciono o outro tecido do bolso, deixando o lado das marcações de 1,5 cm perto do zíper, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva do zíper. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura, pegando o corpo no necessaire, zíper e um lado dos bolsos.
Ficou assim. Agora eu vou fechar o bolso. Alinho as bordas dos tecidos. Vou começar a costurar a partir da marcação de 1,5 cm, a lateral, a borda de baixo, deixando uns 4 dedos para usar a técnica de abertura, e a outra lateral até a marcação de 1,5 cm. Costurei. Olha aqui como que ficou aqui em cima, ainda tá aberta. Nos cantos de baixo, eu fiz as marcações das caixinhas de leite. Das costuras, eu marco 4 centímetros. Eu reforcei as costuras para na hora de cortar o tecido não abrir a costura. Corto o tecido sobre as linhas. Monto as caixinhas de leite. Vou costurar as caixinhas de leite. Ficou assim. Além das costuras, eu também passei um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos. Aqui perto do zíper, que ainda está aberto, eu vou fechar. Eu já coloquei o cursor do zíper. Acomodo os tecidos, tombando os tecidos dos bolsos. Vou fazer uma costura de segurança para prender. No outro lado, a mesma coisa. Ficou assim. Como eu cortei o zíper maior, agora eu refilo zíper e tecido e queimo o zíper para não desfiar. Vou costurar o segundo bolso. Posiciono o tecido direito com direito, centralizando. Vou fazer a costura definitiva. Importante costurar só sobre a canaleta do zíper. A parte que o forro é maior tem que ficar sem costura. Depois de costurar, tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura, pegando o corpo no nécessaire, zíper e um lado dos bolsos. Ficou assim. No outro lado, no avesso do zíper, eu posiciono o outro tecido do bolso, deixando o lado das marcações de 1,5 cm perto do zíper, alinhando as bordas dos tecidos.
Fiz a costura de segurança. Vou fechar o bolso, assim como eu fiz com o primeiro. Alinho os tecidos do bolso. Costuro de marcação a marcação. Neste bolso não precisa deixar abertura, pode costurar todo o fundo normalmente. Marco as caixinhas de leite com 4 centímetros das costuras. Corto sobre a linha. Eu fiz um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos. Monto as caixinhas de leite. Vou costurar as caixinhas de leite. Ficou assim. Agora alinho a borda do zíper com o corpo do nécessaire, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva. Costurei. Abro o zíper. Vou fazer um pesponto perto da costura. Se você preferir, pode fazer o pesponto primeiro e depois fechar o bolso. Tanto faz. Ficou assim. Posiciono o cursor lá no meio, no mesmo sentido do outro zíper. E como eu quero as pontas fechadas, eu passo o cursor outra vez. Alinho costura com costura. E marco a dobra do corpo do nécessaire nos dois lados. Alinho de novo costura com costura para marcar a metade da canaleta do zíper. No corpo do nécessaire, eu alinho essas metades, a metade do fundo com a metade da canaleta, prendendo toda a lateral com alfinetes. Nas duas laterais. Posso passar um objeto de ponta arredondada para tirar qualquer preguinha na dobra do tecido pelo direito. E daqui a pouco eu continuo com esta parte. Vou fazer os puxadores do zíper. Aqui eu tô usando um tecido maior. Eu tinha uma ideia, mas eu não gostei do resultado final. Eu tive até que corrigir depois. Mas eu já tô te passando as medidas alteradas da versão final do projeto, tá bom? O passo a passo é o mesmo. Eu corto um único tecido, costuro e no final que eu divido em 2 puxadores. Dobro o tecido direito com direito. Vou fazer uma costura só no lado maior. Depois de costurar, viro para o direito.
Eu deixo a costura no meio. Corto na metade. Dobro ao meio, unindo as pontas menores, deixando a costura para dentro. Prendo com alfinetes. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou posicionar os puxadores, centralizando com a marcação da metade do corpo do nécessaire. Nos dois lados. Vou costurar as duas laterais com 0,75 cm de margem de costura. Costurei. Como eu não tinha refilado os tecidos e zíper do segundo bolso, então eu tô fazendo isso agora. Nos 4 cantos, eu fiz a marcação das caixinhas de leite. Eu marquei 5 centímetros da costura e 5 centímetros da dobra do tecido. Não é da borda do tecido onde tem costura. 5 centímetros da linha da costura e 5 centímetros da dobra do tecido. Corto sobre as linhas. Vou montar as caixinhas de leite. Daqui a pouco eu continuo. Vou fazer a alça de mão. Dobro o tecido direito com direito. Vou fazer uma costura só no lado maior, nos menores eu não costuro. Costurei. Fiz também um zigue-zague para dar acabamento ao tecido. Viro para o direito. Com a ajuda de um passador de fitas, eu vou passar o estruturador. Travo o estruturador com a argolinha do passador e passo por dentro da alça. Eu deixei a costura na bordinha da alça. Vou fazer 2 pespontos nos lados maiores da alça. Ficou assim. Vou passar a alça pela caixinha de leite, pelo direito. Com a mão por dentro do nécessaire, eu senti qual lado que os cursores ficam quando a peça está completamente fechada. E é nesse lado que eu vou colocar a alça de mão. Centralizo a alça com a caixinha de leite. Vou costurar as 4 caixinhas de leite. Costurei. Fiz também um zigue-zague para dar acabamento aos tecidos e reforçar a costura. Na abertura do bolso, vim com a sobra de costura. Descosturo. Viro para o direito. O tecido já tá bem vincadinho, então agora fica fácil de fazer o acabamento. Vou costurar a abertura à máquina. Ficou assim. A ideia era usar o puxador também como uma base de alça, mas eu não gostei do resultado final. Então eu vou dar um truquinho para consertar que pode te ajudar se isso acontecer com você também em alguma outra peça. Eu fiz uma prega por dentro do puxador, deixando na medida que eu queria e coloquei rebites para prender.
além de acertar o tamanho, ainda fica como um detalhe na peça. Dá para substituir os rebites com uma costura também. E olha aqui a minha sugestão de uso, mostrando com materiais que provavelmente você conhece, que o necessaire fica muito espaçoso. Cabe muita coisa. Uma peça versátil. Os 2 bolsos organizam bem e muito prática por caber bastante coisa. Gostou dessa ideia? No final do vídeo eu vou deixar outros modelos de necessaires e organizadores para você se inspirar. Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Cabe tudo e mais um pouco, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Confere se está inscrito no canal, se ativou as notificações, se clicou em curtir no vídeo e se puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu ou seja membro. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.